Abençoe, Janice. Vamos orar, dando início ao nosso momento de louvor e de orações. Eu peço sempre a você que se desligue daquilo que você vinha fazendo. Você agora tem, eu quero que você tenha a experiência de ter uns momentos na presença do Senhor. Então, desligue-se de tudo que você vinha fazendo. Pastor Eliésio, graça e paz, seja bem-vindo, querido. Uma boa noite. Para nós estarmos orando. O meu desejo é que nessa noite, mais uma vez, o Espírito Santo nos visite. Fale ao seu coração, ao nosso coração, e a visitação dele aumente a nossa fé, a nossa comunhão com ele, o nosso descanso nele. Quantas coisas boas Deus tem feito em nossas vidas. Cabe a nós a gratidão, um coração agradecido na presença dele. Vamos orar. Senhor Jesus, bom é estarmos diante do Senhor. Como a tua palavra diz, bom é cantar louvores, ó Altíssimo, entoar cedo pela manhã, cantar as tuas maravilhas, falar da tua graça, do teu perdão, te agradecer pelo dia, te agradecer pela tua presença. E nós fazemos isso nesses instantes. Queremos te bendizer, queremos contar diante do Senhor, cantando as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Eu peço a Deus que os teus filhos recebam nesse instante uma visitação especial do teu Espírito, que os anime para a gratidão e para a vida, que renove a atitude deles diante do Senhor. Traz, ó Deus, renovo, traz cura, traz paz, que somente o Senhor pode trazer. E nós queremos te agradecer, porque já podemos sentir a tua paz, já podemos, ó Deus, desfrutar da tua presença preciosa. Louvado seja o teu santo nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e ser propício a nós, pecadores. Em o nome de Jesus pedimos que seja assim. Amém. Amém. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens
tens acaso mágoas, triste é o teu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dizes quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Ele já fez, faz e ainda fará. Obrigado, Senhor, por tuas preciosas e sempre presentes bênçãos. Obrigado, Pai, porque confiando, temos a certeza de que o Senhor continuará realizando grandes coisas em nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós queremos te agradecer, te agradecemos e cantamos, bendizemos, exaltamos o teu santo nome, e que o nosso louvor se espalhe por todos os cantos, proclamando que o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor um cântico novo. Declare: cantar
Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos outra vez, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória a Jesus, como é bom cantar as maravilhas do Senhor, exaltar a presença do Senhor. Esse próximo cântico tem a ver com aquilo que nós vamos ministrar na palavra hoje. Que você possa dizer com verdade do seu coração: sim, Senhor, sim, eu creio em Ti. O Deus que fez o cego ver se faz visível aqui para mim, se faz visível aqui para mim. O Deus que fez o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, és o milagroso Deus. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, és o milagroso Deus.
Deus que o impossível faz, estende a sua mão para mim, estende a sua mão para mim. Aquele que a morte venceu, sua vida flui em mim, sua vida flui em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. Que era, é e há de vir, o Deus que ressuscitou, que faz o morto reviver, Deus de milagres, de milagres. Que era, é e há de vir, o Deus que ressuscitou, que faz o morto reviver, Deus de milagres, de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. O que era, é e há de vir, o Deus que ressuscitou, que faz o morto reviver, Deus de milagres, de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. Sim, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. Você pode repetir comigo daí da sua casa? Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. Outra vez. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. Obrigado, Pai, porque o fato de estarmos aqui é milagre do Senhor, bondade do Senhor. Cremos no Senhor. Ensina-nos agora, através da Tua palavra, mais sobre esta verdade de crermos e descansarmos e
esperarmos no Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. João 2, 23 a 25. Diz assim a palavra de Deus: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu quero que você observe que esse texto, o capítulo 2 de João, nos coloca em dois ambientes diferentes. Nos coloca primeiro no ambiente da festa de casamento em Caná da Galileia, e agora nesse texto que nós lemos, nos coloca no ambiente de Jerusalém e da festa da Páscoa. São dois ambientes opostos. Jesus agora não está mais em Caná da Galileia. Ele agora está num ambiente em Jerusalém, reconhecido como um ambiente santo, como um lugar separado, santo, a cidade santa, a Jerusalém. Ele não está naquilo que chamaríamos uma festa comum ou até mesmo uma festa profana. Ele não está num casamento, ele agora está numa festa religiosa. Está na celebração da Páscoa. Há muita gente ali em Jerusalém nesses dias para estarem comemorando, celebrando a Páscoa. João, no final do seu evangelho, ele diz que escreveu o evangelho e separou alguns sinais para que nós, através daqueles sinais, estivéssemos crendo. Então preste atenção, os sinais que aparecem, os milagres que aparecem no Evangelho de João. Aliás, há uma pequena diferença entre sinais e milagres. Sinal é aquilo que aponta para alguma coisa. Não apenas para ele, para o acontecimento, mas para algo além. E João diz que ele separou, que ele escolheu aqueles sinais, esses aqui narrados, para que nós, tomando conhecimento deles, estivéssemos crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Senhor. Estes, porém, foram escritos para que creiais, de João. Portanto, o primeiro sinal com o qual Jesus deu início ao seu ministério, a transformação da água em vinho, foi num ambiente não religioso, mas foi um sinal para que estivéssemos crendo. E as pessoas que ali estavam, naquele ambiente,
um ambiente reservado. Foi um milagre que aconteceu num ambiente, ou digamos assim, na cozinha. Eles encham as talhas, eles foram e encheram. Acontece ali, o mestre Sala, os servos vão servir a água ao mestre Sala, e quando ele toma, ele vê que um milagre, que alguma coisa tinha acontecido. Ele diz: isso aqui é espetacular, mandem chamar o noivo, porque não se faz isso? Agora, observem que estamos num outro ambiente na Jerusalém, e Jesus está no templo, afugentou os vendilhões do templo, fez muitos sinais, curou milagres. Nós não sabemos quais foram os sinais que Jesus realizou ali, mas está escrito aí que durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, ele realizou muitos sinais ali no ambiente da Páscoa, num ambiente religioso, perto do templo, em Jerusalém, envolto com gente sacrificando, essa coisa toda. Muitos creram. O texto diz que creram no seu nome, versículo 23. Mas algo aconteceu, porque o versículo 24 nos dá conta de que Jesus, o versículo diz assim: mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ou seja, eles creram em Jesus, mas Jesus não creu neles. Jesus não se deu a confiar a eles. Jesus se reservou. E o texto ainda vai mais além. E não precisava que alguém falasse deles para Jesus, porque Jesus conhecia muito bem quem eles eram. Isso é assim, tremendamente significativo para a nossa vida e nos leva à reflexão, deve nos levar ao pensar. Por quê? Porque eles chegaram pedindo sinais a Jesus. Olhem só, esses pediram sinais a Jesus. E Jesus disse: vocês já têm o sinal. Destruí o templo, e eu o construirei, eu o reconstruirei em 3 dias. Agora preste atenção, no tempo aí do verbo destruir, Jesus não disse assim: eu vou destruir o templo. Ele disse: eu o reconstruirei em 3 dias. Então quem destruiria? E a que templo Jesus se referia? Jesus estava falando que eles destruiriam a ele o templo e que ele ressuscitaria no 3º dia. Então, quando se fala isso, se está mostrando o sinal, portanto, da ressurreição, da construção de um outro templo, de um novo lugar de adoração, de um novo ambiente de adoração, mas eles não compreenderam isso. E eu penso que até hoje muitos de nós ainda não compreendemos. Quando houve a multiplicação de pães, lá em João no capítulo 6,
A multidão seguiu a Jesus e Jesus olhou para eles e lhes disse: vocês me seguem não porque viram o sinal, mas porque comeram e se fartaram. Lá no capítulo 6, no versículo 30, diz: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Mais uma vez, o pedido de sinal, para que se creia. Há sinal e se crê, mas Jesus não crê neles. Pense nisso. E eu então lhe faço uma pergunta: qual sinal Jesus ainda precisa fazer na sua vida para que você creia? Por que que você vive pedindo sinais? Já não são bastantes os que ele fez? Meus irmãos, eu observo que é no ambiente religioso cristão que mais existe o crer sem vida. Eu vou repetir. No ambiente cristão, no nosso ambiente, existe muito o crer. Eu creio, eu tenho fé. Mas isso sem vida. Como é que é isso, pastor? Como é que o senhor explica isso? Jesus está em Jerusalém, Jesus está na festa cristã, na Páscoa. Todo o ambiente ali é religioso, gente por todos os lados pronunciando as suas orações, gente por todos os lados fazendo os seus sacrifícios, oferecendo suas ofertas, os seus cultos, cânticos sendo entoados, famílias reunidas, e sinais foram feitos e vistos por muitos ali, e muitos creram em Jesus, mas Jesus não creu neles. Jesus não confiava neles. Nós falamos sobre a dificuldade muitas vezes que temos de estarmos discernindo a vontade de Deus. Como que Deus está agindo, o que Deus está fazendo. A voz do bom pastor. O Senhor fala com a gente. Mas a gente ouve, a gente consegue discernir de fato. O problema, irmãos, é que no ambiente religioso a gente cresce aprendendo a disfarçar os nossos sentimentos. A gente cresce como que se fôssemos proibidos dizer o que estamos sentindo. Falar dos nossos medos, das nossas dúvidas, da nossa incredulidade. A gente tem medo. E aí o que acontece é que a gente, no ambiente religioso, a gente cresce usando máscaras, fingindo. O irmão chega para a gente: como é que você está, meu irmão? Tudo bem? E não está tudo bem. Só que você diz, rompendo em fé. Está tudo uma maravilha. E não adianta vir com essa de que eu estou profetizando, estou falando pela fé e estou crendo, porque na verdade não é isso que está acontecendo. Você está disfarçando os seus sentimentos e, na maioria das vezes, mentindo, porque você tem que passar aquela imagem de santo, aquela imagem de homem de fé. A gente até decora as orações que nós achamos bonitas,
para nós estarmos repetindo, para que as pessoas vejam o quanto a gente já aprendeu a orar, a falar, a repetir as outras mesmas coisas. E a nossa oração não passa do Deus te abençoe, abençoa, abençoa. A gente vai repetindo tudo. E a gente cresce assim, aprendendo. Fomos, portanto, perdendo a nossa capacidade de ser o que somos, da nossa pessoalidade e da nossa personalidade. Então, com isso, nós vamos dizendo que cremos, mas estamos desesperados. Tenho visto muita gente assim, que não consegue abafar a sua ansiedade, a sua inquietação, seu medo, não consegue sossegar nos cuidados do Pai. Preste atenção, o segundo princípio que nós temos aqui é que Jesus não se impressiona com aquilo que dizem de nós, porque Ele nos conhece. Aquilo que dizem tanto positiva quanto negativamente, aquilo que falam de nós, os elogios que dizem de nós ou as críticas que fazem de nós, Jesus não se impressiona com nada disso. O versículo 25 diz que ele não precisa de testemunho de quem é o homem. Que alguém testemunhasse, dissesse alguma coisa sobre alguém. Ninguém precisa apresentar você para Jesus, dizendo, ó, esse é meu irmão, fulano de tal, homem de fé, bom crente, fiel, dizimista, ora, homem de oração. Jesus não precisa que sejamos apresentados a Ele assim. O que mais me impressiona em Davi, sendo homem segundo o coração de Deus, é a sua verdade, foi a sua verdade diante de Deus. Davi se expunha diante de Deus. Davi era diante de Deus. No Salmo 26, versículo 2, ele diz, examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. No Salmo 139, versículos 23 e 24, ele quase que repete a mesma oração quando ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Somente pode dizer isso ao Senhor, a Deus, aquele que não é hipócrita, aquele que está sendo verdadeiro, sincero. E Davi o era. Por isso ele era um homem segundo, foi um homem segundo o coração de Deus. Jesus sabe quem você é. E a pergunta para nós é a seguinte: aquelas pessoas disseram que creram em Jesus, mas Jesus não confiou nelas, ou seja, Jesus não creu nelas. Você diz que crê em Jesus. E Jesus pode confiar em você? E Jesus pode crer em você? Você diz que crê em Jesus. Jesus pode crer em você? Por que cremos em Jesus? Por que falamos que cremos em Jesus? Porque Jesus fez sinais? Porque Jesus fez milagres? Por que a gente tem que dizer, se o Senhor me curar, se o Senhor fizer um milagre na minha vida,
eu vou fazer isso ou aquilo. Por que a gente tem que fazer essa barganha com Deus? Se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Eu prometo, Senhor, que você é dizimista. Eu prometo, Senhor, que vou à escola dominical. Eu prometo, Senhor, que se o Senhor me curar, se o Senhor fizer isso, eu vou ser um cristão mais dedicado, pedindo o sinal, o sinal. E para esses, Jesus está dizendo: vocês creram não por causa do sinal, mas porque vocês comeram e se fartaram. Vocês estão dizendo que creem em mim, é porque vocês estão tendo os privilégios de vocês comigo. Vocês estão sendo satisfeitos e querem ser satisfeitos em suas próprias vontades. Eu pergunto, você continua crendo quando Jesus não faz? Você continua crendo quando Ele não cura a pessoa que você ama? Quando Ele a toma? Você continua crendo quando tudo vai dando errado e se repetindo na sua vida? Você continua crendo quando aparentemente Ele faz o contrário da sua vontade, daquilo que você quer? Continua. É por isso que o Evangelho de João foi escrito e ele disse assim: para que crendo tenhais vida. Crendo tenhais vida. O nosso crer deve gerar vida e vida em abundância. O nosso crer deve revelar um estilo de vida bonito. Crer é ter vida que descansa. Crer é ter vida que se entrega, que confia. Crer é poder dizer como Jó disse: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará dessa terra. Ou como o apóstolo Paulo disse: mas eu sei em quem tenho crido. Por isso foi que ele falou que ele estava bem certo de que nada poderia separá-lo do amor de Deus que estava em Cristo Jesus. Se você crê, você se entrega, você descansa, você dá então o seu melhor, você então revela a sua intimidade com um estilo de vida bonito em Jesus Cristo, em quem você confia. Tem muita gente que, apesar de dizer que crê, não tem essa vida e não tem o bom perfume de Cristo. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas estão buscando em nós não a nossa fé, mas estão buscando em nós a vida de Jesus, o exemplo de Jesus. Não basta, portanto, que a gente diga que a gente crê em Jesus. Será que Ele crê na gente? Ele crê em você? Você, com o estilo de vida que tem levado, demonstra a sua fé? Eu gostaria, portanto, que você estivesse meditando na maneira como você tem vivido. Quando Lázaro saiu daquele túmulo, a palavra de Jesus foi:
desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, ele saiu da morte, veio para a vida. Desatai-o, tirem todos os empecilhos dele, os obstáculos, as ataduras, tirem tudo. Deixai-o ir. Aquela mulher pecadora que foi lançada aos pés de Jesus, Jesus disse para ela: vai, não peques mais. Vai para ter vida, vai viver, vai expandir presença de Jesus onde você estiver, anunciando, não simplesmente com as suas palavras, mas com a sua vida, que Jesus Cristo é o seu Senhor. Viva assim, em nome de Jesus. Amém. Abaixe a sua cabeça, pense no que você ouviu, na palavra de Deus hoje ao seu coração. Feche os seus olhos. E ouça Jesus falando e perguntando para você: por que a sua vida não expressa o que você tem dito sobre mim? Por que você não descansa? Por que a ansiedade continua? Por que a inquietação permanece em seu coração? Por quê? Ele quer, portanto, que você possa crer e descansar. Assim como ele disse para Jairo, quando esse recebe a notícia de que sua filhinha estava morta, e Jesus disse para ele: crê somente, crê somente. Talvez você esteja aí com sonhos que já morreram, com uma realidade tão difícil, e você tem se desesperado, você tem sentido medo, e ele hoje diz para você: crê somente, crê somente. E não importa se você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, crê somente. E ainda que esse tabernáculo, que esse templo seja destruído, ou seja, ainda que você tombe, que você morra, ele, no mesmo tempo, na mesma hora que você fecha os olhos aqui, você abre os seus para receber coroa de vida. Você não perdeu, você venceu. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde? Em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Apenas confie. Pai, derrama sobre as nossas vidas a espera, o descanso, a quietude no Senhor, para que a nossa vida seja cheia de alegria no Senhor, seja cheia da presença do Senhor, que seja assim, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém.